A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Paula Aleixo Lana, do grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. É com muita alegria que me reúno novamente a vocês para refletirmos um pouco sobre a vida, apoiados na luz do Cristo Jesus e nos princípios da esclarecedora doutrina espírita. O tema principal de nossas reflexões hoje será o efeito borboleta. Efeito borboleta foi uma metáfora utilizada pelo meteorologista Edward Lorenz para explicar a sua teoria do caos, onde ele fala que o simples bater de asas de uma borboleta no extremo do globo terrestre pode provocar uma tormenta em um outro extremo num espaço de tempo de semanas. A teoria do caos é uma teoria que defende que pequenas mudanças no início de um evento podem desencadear alterações drásticas, profundas e imprevisíveis ao longo do tempo. Imagine que no passado você tenha perdido o vestibular da faculdade dos seus sonhos porque resolveu dormir um pouco mais. E aí não deu tempo e você não conseguiu fazer o vestibular. Isso te leva a escolher outra universidade. Então, as pessoas com que você vai conviver serão outras. Consequentemente, seus amigos vão mudar. Seus amores serão diferentes, seus filhos e netos poderão ser outros. No final, sua vida vai se alterar por completo e tudo por causa da aparente simples escolha de dormir uns minutos a mais no início dessa sequência de eventos. Este é o efeito borboleta em nossas vidas. Uma simples escolha pode alterar completamente o rumo de nossas vidas. Isso nos remete a um dos pilares da doutrina espírita, o livre-arbítrio. A conquista desse presente divino acarreta uma responsabilidade tamanha e muitas vezes, embriagados com a rotina de uma vida ainda muito materialista, negligenciamos esse poder que pode nos salvar, mas que também pode nos fazer perder o rumo. Porque nós atraímos tudo o que acontece conosco através das nossas escolhas. A questão 859A de O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos afirmam: não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. Ou seja, as menores escolhas que fazemos diariamente, como no efeito borboleta, acarretam consequências imprevisíveis ao longo da nossa existência. Eu vou ilustrar esse efeito borboleta com a magnífica história de Paulo Estevão, relatada por Emmanuel a Chico Xavier. Conta o livro que por volta do ano 36 da era cristã, nós vamos encontrar um jovem doutor da lei judaica, conhecido como Saulo de Tarso. E Saulo estava muito preocupado com rumores de uma crescente difusão de ideias de um carpinteiro nazareno entre a comunidade de judeus. Essas ideias ameaçavam a milenar crença religiosa do povo judeu, que era baseada nos ensinamentos do grande profeta Moisés. À época, entre os seguidores de Jesus, destacava-se um homem cujo carisma, sabedoria, eloquência e sensatez atraía a atenção de muitos judeus importantes. Era conhecido como Estevão e pregava numa casa simples, famosa por socorrer famintos, doentes e desvalidos nos arredores de Jerusalém. Era a Casa do Caminho, cujo fundador, Pedro, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Saulo resolveu, então, visitar essa tal casa e ouvir, pessoalmente, o discurso do famoso pregador, com o intuito de, ali mesmo, num debate, desmascará-lo e sufocar logo de início a nova seita.
Acreditava Saulo que as novas ideias eram defendidas por homens miseráveis e ignorantes. Assim sendo, ele, considerado um expoente da lei por sua inteligência e cultura destacadas, não teria grandes dificuldades para eliminar as novas ideias. Mas, para sua surpresa, a coragem e os argumentos lógicos de Estevão o enfrentaram de igual para igual, humilhando seu orgulho de doutor da lei. Ali nasceu, no coração de Saulo, um ódio que desencadearia uma perseguição implacável, não só a Estevão, como a todos os seguidores daquele Jesus que ele passava a detestar com todas as suas forças. Obcecado pelo propósito de punir publicamente Estevão, Saulo ordena sua prisão para que seja submetido ao julgamento do Sinédrio, que era o maior tribunal do judaísmo. Antes de continuar essa história, eu vou fazer um pequeno parêntese para contar quem era Estevão. O nome verdadeiro dele era Gesiel, e ele era filho de uma família judaica tradicional. Vivia numa pequena propriedade em Corinto, junto de seu velho pai e de sua doce irmã chamada Abigail. Após um incidente entre seu velho pai e alguns soldados romanos, eles foram vítimas da ganância do procurador romano Licínio Minúcio e tiveram sua única propriedade confiscada após um julgamento injusto e inapelável. O velho judeu, pai de Gesiel, inconformado, cedeu a um ato desesperado e ateou fogo às terras do procurador, que eram vizinhas da propriedade deles. Esse ato de revolta e vingança do pai, diga-se de passagem fruto do seu livre-arbítrio, desencadeou uma série de tragédias na vida da família. O pai foi preso e condenado ao açoite. Gesiel, com dó pelo pai ser mais velho, decidiu assumir a autoria do incêndio numa tentativa de livrar o seu pai do açoite. Mas o plano não deu certo e acabaram ambos presos e açoitados. Gesiel assistiu seu pai ser assassinado sob os açoites cruéis do carrasco. E ele, após açoitado violentamente, com impiedade, foi condenado ao cativeiro nas galés romanas. A sua irmã Abigail se encontrou então órfã de pai e irmão, e sozinha e desamparada acabou acolhida por um casal que estava de mudança de Corinto para Jope, uma cidade perto de Jerusalém. Esse casal era Ruth e Zacarias, que cuidariam de Abigail como uma filha. Gesiel cumpria sua triste condenação trabalhando como escravo no navio, numa galé romana. Quando, certa feita, um patrício romano importante chamado Sérgio Paulo adoeceu gravemente durante uma viagem, e ele apresentou sintomas da doença mais temida e mortal da época, a lepra. Como era esperado, nenhum de seus amigos se dispôs a cuidar dele, por medo da doença. O comandante, então, notando que Gesiel era um jovem bem educado, ordenou que ele fosse cuidar do patrício romano, o que ele fez dedicadamente, até obter a cura do patrício. Tamanha dedicação lhe custou a saúde, e ele acabou por contrair a lepra e ficou muito doente à beira da morte. O comandante do navio, temendo que a doença se espalhasse pela tripulação, decide jogar Gesiel ao mar. Porém, o patrício romano, grato e compadecido do jovem, convence o comandante a abandoná-lo numa praia mais próxima e deixá-lo entregue à sua própria sorte. O comandante, acreditando que o jovem não sobreviveria, consente no favor, assim caía nas graças do rico romano. O bondoso romano pediu a Gesiel que lhe prometesse que, caso sobrevivesse, ele iria trocar o seu nome para não comprometê-lo, uma vez que ele estava dando liberdade a um escravo condenado e isso era um crime. E assim foi feito.
Gesiel foi abandonado às margens do mar, próximo à cidade de Jope, entre a vida e a morte. Acabou por ser socorrido por homens caridosos que o levaram até a casa do caminho em Jerusalém. E lá ele recebeu os cuidados do apóstolo Pedro. Ele foi tratado pelos homens da casa do caminho, recuperou sua saúde e assumiu, conforme o prometido, outro nome, que ele escolheu o nome Estevão. Nesse local, onde ele permaneceu muito tempo, ele conheceu a doutrina de amor de Jesus e se converteu ao cristianismo, tornando-se um grande divulgador das ideias do Cristo. Sua fama se espalhava e a cada dia suas pregações eram mais e mais ouvidas. Isso nos leva ao ponto inicial da história, onde nós paramos, que estava no julgamento de Estevão diante do Sinédrio. Durante as interrogações, sem esmorecer sua coragem, Estevão defendia o cristianismo com brilhantismo e o que aguçava ainda mais o ódio de Saulo. O jovem doutor utilizou então todo o seu prestígio, seu poder, e o julgamento culminou na condenação de Estevão por blasfêmia. A sentença seria o apedrejamento até a morte. Orgulhoso do seu feito, Saulo faz questão que sua amada noiva assista à coroação da sua vitória na defesa da lei de Moisés e pede que ela assista junto dele à execução do seu grande adversário. Sua noiva, moça meiga e carinhosa, insiste em fugir daquele espetáculo de horror, mas acaba vencida e é obrigada a chegar ao local. E ela chega já ao final da flagelação. Mas, para sua grande surpresa, ela reconhece aquele corpo ensanguentado e dilacerado pelas pedras. Meu Deus, aquele era o seu irmão Gesiel. Sim, a noiva de Saulo de Tarso era Abigail, a irmã de Gesiel, conhecido atualmente como Estevão. Desesperada, ela fala para Saulo que aquele era o seu amado irmão de quem ela muitas vezes havia lhe falado. Saulo, sem entender o que estava acontecendo, pede para recolher o moribundo e levá-lo a uma sala afastada da vista de todos. E, diante de grande surpresa e mal-estar, Saulo ouve atônito a triste história ser revelada. Estevão, a quem ele tanto perseguiu, a quem ele tanto odiava, era realmente o irmão da sua noiva muito amada, daquela mulher que ele escolhera para compartilhar a sua vida. Meu Deus, que tragédia! Após contar toda a sua história, Estevão, com extrema dificuldade, reúne suas escassas forças e pronuncia suas últimas palavras. Ele fala para Abigail: Abigail, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele, Abigail, a companheira amorosa e fiel. Então, Estevão falece. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se pálido. Ele queria ser odiado, maldito, mas a compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele jamais conhecera, mesmo estando no topo das posições mundanas, impressionava-o profundamente. A resignação e a doçura do agonizante assaltaram-lhe o coração enrijecido e ele nunca mais seria o mesmo. Uma semente, a semente do perdão, da compreensão, do não julgamento, lançada no coração de Saulo de Tarso. No início, essa semente não germinou, porque a terra era árida, mas a semente ficou ali, esperando o momento propício. O tempo e a vida se encarregaram do restante do trabalho. Muito tempo depois, durante um encontro espiritual com Jesus na estrada de Damasco,
Saulo, que chegava à cidade com a diligência de prender um outro grande divulgador da doutrina espírita, Ananias. Ali na estrada de Damasco, quando ele cai cego, a semente que Estevão havia lançado lá atrás iria eclodir e transformar o mais implacável perseguidor dos cristãos no maior divulgador da doutrina do Cristo. Saulo, que posteriormente mudou seu nome para Paulo, mudou também o rumo dos séculos vindouros. Aquele simples ato de Estevão, como o bater da asa de uma borboleta, mudou a vida de Saulo e mudou a vida de milhões de cristãos. Uma atitude que durou alguns segundos ainda ecoa pelos séculos. Quantas almas foram iluminadas e encontraram o caminho da renovação graças àquele pequeno ato de Estevão, que levou Paulo a se tornar cristão e fazer com que os ensinamentos do Cristo atravessassem fronteiras e séculos. Este é o efeito borboleta. Um pequeno ato que desencadeia uma série de acontecimentos bons ou ruins, dependendo da escolha que fazemos. É esta a importância dos pequenos atos no bem. São como minúsculas sementes que lançamos ao solo do mundo. Não temos a dimensão do que um pequeno ato nosso é capaz. Nossas decisões influenciam os dois planos da vida, o material e o espiritual. Há um provérbio que diz: qualquer um é capaz de contar quantas sementes existem no fruto, mas ninguém é capaz de prever quantos frutos nascerão de uma única semente. Que sejamos nós os semeadores de estrelas, de sorrisos, de esperança, de bondade, de amor. Lembremos sempre do sábio conselho de Jesus para vigiarmos e orarmos. Vigiemos com extrema atenção e cuidado em cada segundo do nosso dia, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e principalmente os nossos atos, para que não gerem consequências desagradáveis em nossas vidas ou nas vidas daqueles que convivem conosco. Que semeemos o bem a todo momento, sem nos preocupar se ou quando colheremos esses frutos, apenas guardando a satisfação de contribuir minimamente que seja, para que o mundo que nos acolhe seja um mundo um pouco melhor. Gentileza gera gentileza. Desejo paz e luz a todos. Agradeço pela atenção e rogo a Jesus novas oportunidades de estudo e reflexões junto a vocês. Que Deus abençoe todos nós. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.